Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, não sei se já estamos no ar. Vamos ver aqui. Espero que nós já estejamos. Ainda não recebi aqui a notificação. Mas hoje é mais um papo de música. Na verdade, será a retransmissão do papo de música que nós teríamos na terça-feira passada, mas por problemas técnicos, infelizmente, por problemas técnicos, a gente não conseguiu botar no ar. Então, estamos vendo agora se hoje vai rolar tudo certinho, graças a Deus. Então, estou só esperando aqui a minha definição para saber se está no ar ou não. Se o Glaucio estiver aí no ar, quero aproveitar e já chamar aqui para a nossa conversa de hoje, nossos amigos, né? Glaucio Ciarline e o Souza Filho. Meninos, Boa tarde, boa tarde, meu amigo Souzinho, boa tarde, Glaucio. boa Senhores, tarde. aqui no meu programa nós já estamos no ar. E para vocês aí, Glaucio, consegue ver se está no ar? Tá certo? Já estamos no ar, viu? Olha, já estamos no ar aqui. Finalmente, né, Glaucio? Finalmente, Sozinha. Sim. Né? Estamos ao vivo. Bem-vindos, viu? Estamos sim. Bem-vindos, bem-vindo, Glaucio, bem-vindo, Obrigado. Sozinha. Mais uma vez, quero dizer que é um prazer imenso, né, estar com vocês aqui, discutindo poesia, discutindo literatura. Estou aqui com dois expoentes, né, da cultura piauiense, da cultura parnaibana, sobretudo parnaibana. Essa bandeira eu carrego sempre, essa bandeira eu vou defender sempre, né? Da nossa parnaibanidade. Né? Não sei se esse termo existe. Então, mais uma vez, bem-vindos, boa tarde a todos. Espero que dessa vez tudo flua como deve fluir. E passo a vocês aqui as considerações iniciais. Olha aí meu tempo de político. Quem fala primeiro? Glaucio, Souza. Tá com vocês agora a bola. Devemos começar com Souza. O mais velho, né? Souzinho, boa tarde, meu filho. Hã? Desculpa, Souzinha. Souzinha? Tá. O áudio Souza? dele tá desligado. Falei, Souzinha. Opa, perdão, eu tinha desligado o áudio. Pronto. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Pedrinho, Guita. Boa tarde, Cláudio Ciarline. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer enorme, uma satisfação estar aqui nesse momento com vocês, né? E tudo agradecer a Deus por nós estarmos tendo a oportunidade de divulgar a nossa arte, a nossa poesia e juntamente com isso, ganhar novos conhecimentos, né? Através dos nossos diálogos, tá certo? E eu gostaria de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a bênção à minha mãezinha que está lá em Brasília, que está nos assistindo. Um abraço para ela e para minha mãe, para minha irmã Tânia, que estão assistindo, né? Para o meu amigo para o meu amigo Pablo Ayrton, a sua esposa Cléia e os seus filhos Raila e Henrique. E para o Mazinho, o Homem do Chapéu, que é lá da Bahia, está nos ouvindo também, nos assistindo, um grande poeta também, que eu admiro muito. Um abraço a todos. Bem, meu nome é Souza Filho, né? Eu escrevo já há algum tempo, tem até algumas coisinhas aqui que a gente pode, acerca um pouco do meu esboço biográfico. Eu sou professor, poeta, cronista, né? Nasci em Parnaíba, sou parnaibano da gema, como diz o nosso amigo Pedro aí, né? E aprecio Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, Vinícius de Moraes, Roberto Bolanho, Horácio Quiroga, entre outros. Sou amante da MPB, da MPB, e tenho algumas publicações, algumas coletâneas, dentre as quais o
o organizador foi nosso amigo Cláudio Ciarline, né? A coletânea poética Versania, primeira edição e segunda, né? Poemas entre gerações, Almanaque da Parnaíba, Revista Piauí em Quarentena 1 e 2, Recanto das Letras, Piauí Online, Jornal Correio do Norte, site da Academia Parnaibana de Letras, também já publiquei lá. Tem no meu Instagram Souza Filho, LG Souza Filho, e no Converso 19, e estou prestes a publicar o meu primeiro livro de poesias, chamado Poemas Ébrios, que sairá no segundo semestre. Isso é um pouco do Souza Filho, e se me permite, já que nós tivemos tanto trabalho naquele dia, e peço aqui de público desculpas às pessoas que nos assistem, né? E você sabe, Cláudio, Pedrinho, o quão nós nos esforçamos para que Sim. tudo saísse perfeito, mas infelizmente nós tivemos um problema técnico e já me retratei com as pessoas e volto a fazer isso. E como nós lutamos e não desistimos, a minha deixa para o Cláudio, eu vou iniciar aqui, eu vou escolher um poema meu para abrir, que relata um pouco da nossa insistência, da nossa persistência naquele dia. Depois de tudo que tentamos, quando conseguimos, mas já era muito tarde. E o poema chama-se Obstinado, né? Que nós não desistimos, nós estamos aqui lutando. E o poema diz: o obstinado ele está no Versania e estará também no meu livro Poemas Ébrios. Diz assim: imbuído no intuito de crescer, enfrentei percalços nunca imaginados, tempestades, desafios a vencer, para tornar os sonhos meus realizados. Ainda terei turbulências pela frente, não me iludo, não me deixo enganar, por batalhas que venci recentemente, confronto maior ainda vai chegar. Agradeço ao Criador cada conquista, as vitórias continuam em minha mente. Não permitam, meu Senhor, que eu desista, dai-me forças para seguir em frente. Obstáculo maior está por vir, o mar nunca dantes navegado. Não conheço a palavra desistir, continuo assim, obstinado. Uma excelente tarde a todos e que nossa live seja um sucesso pleno. Em nome de Deus. Passa a palavra para o Cláudio Ciarline, meu amigo. Hein, Cláudio? O Souzinho já começa a andar com o pé direito, não, com os dois pés, logo assim. Né? Cláudio, bem-vindo, meu filho, também. Um Muito prazer bom. imenso, viu? Meu amigo Pedrinho, muito obrigado pelo convite, inicialmente, né? É muito bom estar aqui com você e, principalmente, ainda de quebra com o meu amigo Souza Filho. Então, assim, fui premiado duplamente, né? Como o Souza Filho falou, né? Agradeço a compreensão daqueles que estavam aguardando naquele dia, mas agora deu certo, né? E estou bastante feliz com isso. E eu queria também, já que o Souza encerrou essa primeira fala dele com a poesia, eu vou começar a minha com a poesia e na sequência eu falo um pouquinho mais. Né? Muito bem, vamos lá. É uma que se chama Quem Eu Sou. Né? Quem eu sou? É um poeta que não costuma seguir regras poéticas, apenas escreve o que sente, ama ou odeia. Um pai que não costuma punir erros infantis, apenas orienta o que compreende, conversa ou aconselha. Um historiador que não costuma endeusar autores afamados, apenas pesquisa o que quer, alegra ou perturba. Um amigo que não costuma criar bloqueios temerosos, apenas compartilha o que anima, brinca ou confessa. Um professor que não costuma ministrar aulas tradicionais, apenas ensina o que acha, sabe ou questiona. Um marido que não costuma medir carinhos calorosos, apenas oferece o que deseja, beijo ou abraço. Um jornalista que não costuma perseguir notícias tolas, apenas cultura, o que provoca, muda ou emociona. Um internauta que não costuma curtir vários sites, apenas tecla o que considera, respeita ou diverte. Um produtor que não costuma esperar retornos comerciais, apenas produz o que transforma choro ou riso.
um escritor que não costuma escrever longas páginas, apenas desabafa o que vê, traduz ou inventa. Sou todos estes e mais alguns, que agora eu nem lembro. E você? Quem você é? Muito bem, bem. Muito bom, Então, de verdade. obrigado. Então, Sim. assim, Não, é desculpa, um pode- pouquinho... Porque nessa vida a gente acaba sendo várias coisas, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai trabalhando, vai se reinventando, vai conhecendo novos amigos, né? O Souza Filho, por exemplo, é um grande amigo que eu fiz nos últimos anos, mas é uma amizade tão forte já que parece que a gente já se conhece há 20 anos ou muito mais. Então, assim, e tudo isso afeta a gente, né? Para quem não me conhece, né? Sou o Cláudio Arline, fiz esse ano 40 anos de idade, né? E ao mesmo tempo 25 anos como escritor, 25 anos que a poesia entrou na minha vida, né? E eu venho de uma época, na década de 90, eu nasci como um poeta, e nessa época eu costumo até dizer, né, tem até uma pesquisa, onde eu chamo de geração fantasma. Né? Em breve vocês, daqui a alguns anos, vocês vão ter esse livro em mãos, né? E é uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo, que trabalha essa época aí da década de 90 até o começo da década de 2000, onde em Parnaíba, né, falando especificamente de Parnaíba, a gente tinha uma produção boa em termos de dança, de teatro, de música, né? E até algumas produções literárias, né, daqueles mais experientes, né, dentro do Almanac da Parnaíba, como produções individuais, daqueles personagens, daqueles escritores que vinham já da década de 70, 80, da geração mimeógrafa. Só que para a nova geração, né, que era a minha geração, daquelas pessoas que tinham 15, 16, 17, 18 anos, que estavam ali começando a escrever, a gente não tinha, né? Essas pessoas na década de 70, 80, eles tiveram. O mimeógrafo, eles lutaram, né, contra a questão da ditadura, né? E hoje também, hoje em dia, o jovem ele tem internet, né? Ele tem os blogs, ele tem o Instagram, ele tem uma porção de coisa, ele tem o Piauí, né, modéstia à parte, também de 2007 para cá. E na minha época, não. A gente escrevia, mostrava para o amigo, como eu fazia, né? Eu fazia os encadernados com meus poemas e saía distribuindo, mas a gente não tinha um local, um jornalzinho, a gente não tinha onde a gente divulgar os trabalhos, né? A nível, um nível maior, né? A se chegar para as pessoas de Parnaíba, né? Então, assim, foi uma década que, para esse público aí, o jovem escritor, foi muito complicado. Não se tinha uma base, não se tinha um lugar. Então, eu comecei a lançar meus encadernados, depois fui tudo de forma independente. Eu fui lançando meus livros, comecei a trabalhar e tal, me formei como professor, comecei a lançar meus livros. Em 2007, criei o Piauí, né? Junto com mais dois amigos, né? Dentre eles, um que está até hoje comigo, que é o Fábio Bezerra, sócio diagramador, e a gente criou o Piauí com esse intuito, de dar espaço, esse espaço que o jovem literato não estava tendo, né? Esse espaço, e promover esse espaço, mas de forma democrática, e não só para esse jovem, fazer um link, né, com esses que vieram antes, né? Respeitando e abrindo para esses também, né? Para que o jovem pudesse aprender com os mais experientes, com os escritores mais experientes, e também, quem sabe, os escritores mais experientes pudessem aprender com esse jovem. E aí o Piauí tinha isso, além da luta pela história de Parnaíba, do Piauí, pela cultura, né, pela literatura, a gente tinha esse ideal, né, que acabamos conseguindo. Então, vários jovens foram estreando no Piauí, né, o que resultou 10 anos depois, em 2017, na obra que o nosso amigo Souza comentou, que é o Versania, né, uma obra que eu já tinha
em mente já desde o início do jornal, mas não foi sendo possível. E quando chegou 10 anos, a gente finalmente conseguiu. Né? O Versania é composto por poetas que foram estreando no jornal desde o ano de 2007. Né? Alguns 2007, outros 2008, 2011, e por aí vai. Né? E aí a gente reuniu, foram 22 poetas, e passado o Versania, que vendeu tão bem, não foi, Souza? Versania, a primeira edição, em poucos meses já não tinha mais nenhum exemplar. Então, com isso, a gente teve que fazer uma segunda edição. Né? A segunda edição, também não sei se existe mais alguém que tenha, porque, graças a Deus, foi um sucesso. Então, a partir daí, eu pensei, então vamos o quê? Vamos trabalhar ainda mais forte essa questão da nova geração, essa última geração, com as outras gerações. Então, a gente pensou, desde 2019, que a gente vem lançando a coleção Entre Gerações. A gente lançou em 2019 o Contos, depois Crônicas, depois Poemas, e agora esse ano a gente está produzindo o livro de Crônicas, né, que eu vou poder até falar, de repente, um pouco mais quando a gente entrar, né, especificamente nessa área aí do isolamento, né? Tá a certo. produção que foi basicamente no isolamento. Mas qualquer coisa que eu lembrar depois eu falo mais. Tá certo. E aqui fica o meu registro sobre a importância, né, do Piauí, essa publicação, que eu acompanho bem de longe, na verdade, porque eu fui muito mais ativo antigamente no meio da literatura, no meio da arte escrita, mas bem mais para trás, né, porque eu sou da geração ainda, da vez do Onzimo, né, do Poemarítimos, enfim. Isso. Algumas dessas pessoas estão ativos até hoje, são ativos até hoje, como o próprio Elmar, que faz parte de todo esse movimento, que é um ícone, né? O Elmar Carvalho é um ícone, Danilo Melo, enfim, e tantos outros, que eu não quero incorrer aqui em esquecer algum nome, fiquei representado por esses dois que eu falei aqui, que é o Danilo Melo e o Elmar Carvalho. Então, assim, eu fui muito ativo antigamente, mas por conta da minha outra profissão, da minha outra atividade, que é a que mais persiste na minha vida, que é a música, eu me mantive um pouco afastado, porém não ausente, né? Isso, né? Afastado, porém não ausente, porque tenho acompanhado, principalmente o surgimento, né, de novos poetas, que eu acho que isso é extremamente importante. Parnaíba sempre teve essa força, né, essa pujança no sentido das artes, da cultura, tanto na música, na poesia, na literatura, de uma forma geral. E o Piauí veio para manter essa chama também cada vez mais acesa, mais forte, mais brilhante. E fica aqui o meu registro, meus parabéns por essa iniciativa, que eu acompanho muito o Piauí, vou te dizer como. Geralmente, eu acompanho o Piauí por onde eu ando. Porque, por exemplo, eu gosto muito de falar aqui do Arlindo Leão, que agora é superintendente de cultura, né? O Arlindo Leão, ele onde ele vai, viu, cara, ele leva o Piauí com ele. Eu acho isso muito interessante, muito bacana. O Zé de Maria também é um cara que, inclusive foi o aniversário do Zé de Maria esses dias, parabéns, Zé. E leva essa coisa, né? Por isso que eu falei agora há pouco da parnaibanidade, né? Que é o que nós temos, sim, né? E o Piauí faz parte disso. Só, se você me permite, Glaucio, eu me lembro também, antes, do jornalzinho do Mário Meirelles. Não sei se vocês lembram? Eu acho que era Folha do Norte, alguma coisa assim. Do jornal Folha do Litoral. Folha do Litoral. Exatamente, que eu acompanho, que tinha lá uma parte também dedicada, né, aos escritores parnaibanos. Inclusive o Máriozinho, nosso querido Máriozinho, que nos deixou também há pouco, era lá frequente nas suas crônicas, nos seus escritos, estavam sempre presentes, né? E eu acho que isso, cara, é uma forma de resistência, né? A poesia, a arte,
a literatura, principalmente, ela vai se escamoteando e vai sobrevivendo nos meios mais improváveis, por assim dizer. Prova disso que eu estava conversando num teste agora há pouco, semana passada, para ver se essa live ia acontecer, estava conversando sozinho, né? O cordel, por exemplo, só para ilustrar aqui, né? O cordel é uma forma de literatura popular, que muitos acham que é popular, mas é de uma profundidade gigantesca, de uma importância gigantesca, né? Ou seja, a literatura, a arte, a cultura, ela sempre vai encontrando seus próprios caminhos, por mais que esses caminhos sejam difíceis, depende de cada época. Como você mesmo falou, Klaus, no seu tempo e no meu tempo, já que nossa diferença de idade, você tem 40 e eu tenho 52, vou fazer 53, o Souzinha também é meu contemporâneo, eu acho que aí nessa questão da idade, né, Souzinha? Eu sou mais, nesse caso, sou mais novo que você, Pedro. Só tenho 52, né? É o decano, o Souzinha é o nosso decano aqui, então. Mas assim, Glaucio Souza, nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Principalmente, Não, principalmente na parte da literatura. Principalmente, cara, na parte da poesia, que é um pedacinho da literatura, que é aquela que exige um pouco mais de cuidado, um olhar um pouco mais apurado, né? Porque você vai, dependendo de cada época, obviamente, né? A produção, outra, nós temos também problemas seríssimos por conta do próprio meio, né? O livro é um papel, esse papel precisa ser impresso, não importa a forma de impressão. No nosso tempo, nós usávamos o mimeógrafo, né? isso, Usava o mimeógrafo, mas mesmo no mimeógrafo, lá ia ter que ter o papel físico, o álcool, aquela folha lá do stencil, enfim. Quer dizer, que são processos muito caros. O processo da publicação, né, o publicar, o ato de publicar, é muito caro, sempre foi muito caro. E quando a economia vai mal, eu acho que a primeira parte que mais sofre somos nós, os artistas, né? E mais ainda, bicho, o setor que depende da matéria-prima, papel, né? Depende da celulose. Prova disso que o mercado editorial tem só encolhido. A gente vem olhando aí ao longo dos anos, das décadas, o nosso mercado editorial vem encolhendo, rapaz, de forma brutal. Livrarias, cara, livrarias tradicionais que existiam, né, que persistiram durante décadas, fecharam, né? Então, a gente percebe que como o Don Quixote, cara. Nós somos Don Quixotes lutando contra os moinhos de vento, né? Só que, no nosso caso, não são moinhos imaginários, né? São moinhos reais, enfim. Agora, a boa notícia, Pedro, é porque nos últimos anos, né, pelo menos, vamos dizer que de 2018 para cá, tem surgido cada vez mais pequenas editoras, né, que vem fazendo a tiragem, né, pequenas tiragens de livros. Isso Sim. tem ajudado demais o jovem autor, né? Não só o jovem, mas até mesmo aqueles autores mais experientes que às vezes também não, até eles às vezes não têm suporte para publicar numa editora grande, né? Que acaba forçando, né? Entre aspas, uma impressão maior. Né? Por exemplo, quando a gente trabalha com coletâneas, né? A gente mesmo, quando eu falei, a gente está trabalhando o Crônicas Entre Gerações, atualmente, a gente faz, por exemplo, pela editora Ciarte, que é uma editora de grande qualidade, né, em tudo, assim, questão do material, dos prazos, né, mas infelizmente, uma coisa é uma coletânea que envolve vários autores que se unem para lançar aquilo, né, outra é um autor, né, um autor que quer publicar uma obra né, e muitas vezes não tem condição. Então, assim, a gente vem surgindo aí algumas gráficas, né, e algumas editoras, né, por exemplo, o Fábio Bezerra, né, que é diagramador
do Piagui, né, meu sócio, como eu já comentei, ele, desde 2018, que ele já trabalha com publicações, né, impressões de livros, né, já imprimiu alguns livros, já reimprimiu também outros, né, no meu caso, eu tinha um livro de 2009, que eu não tinha mais exemplares, e aí ele, em 2018, ele reimprimiu vários exemplares, eu pude renascer, assim, eu pude relançar esse livro. Tem aí, desde o ano passado, a editora Tremembé, também, que vem fazendo um excelente trabalho, também, né, do Alexandre César e da Amanda. Então, assim, são editoras que vêm surgindo, que trabalham com qualidade, e que vêm conseguindo, né, realizar sonhos, literalmente, de vários autores, né? Assim como o Piagui, ele pôde ajudar, né? Desde 2007 ele vem podendo ajudar esses jovens autores a publicar, né, de forma impressa, o seu poema, a sua crônica, o seu conto, ou até a sua arte, né? Tem alguns que a gente trabalha também com quadrinhos, a gente trabalha com charge, Sim, a gente sim. trabalha com divulgação também, né? Na área da música. Então, assim, o trabalho que o Piagui vem desenvolvendo, as pequenas editoras também estão proporcionando algo maior ainda, até do que o Piagui, eu posso dizer, que é o autor poder publicar o próprio livro, né? Sim, Então, eu assim, acho que isso é legal demais, né? Isso é bom demais. eu acho que a saída foi uma sacada genial, essa das pequenas tiragens, né? Isso, Porque é uma forma da gente manter vivo a nossa produção, manter vivo a nossa qualidade literária, o nosso livre pensamento, e nos moldes anteriores, cara, não tinha condições. Então, que depois eu quero até falar um pouco também, um pouco mais sobre isso, que são a questão das coletâneas, né? Como você agora está organizando uma, que eu espero participar, inclusive, opa, vai ser um grande prazer, que é isso, é você juntar muitos autores, alguns autores, enfim, juntar isso, ratear esses custos e lançar uma obra, entendeu? Não importa se você vai ter apenas uma poesia publicada, ou 10, ou 20, ou 100, não é isso. O importante é a obra ser lançada, é o registro, né, isso, né, de uma produção literária, né, que resiste ao tempo, que resiste aos meios. Não é não, Sozinha? Você vê como é que você consegue ver isso, e já entrando, me desculpa aqui, meninos, e já entrando nessa questão também do nosso papo tema, né, que é a produção poética e literária na pandemia, né, que ainda, além de todas essas dificuldades que nós apresentamos agora há pouco, 2020 e 2021, 2020 foi marcado e 2021 está sendo marcado por esse período turbulento na história da humanidade, né, que é essa pandemia, que, se Deus quiser, isso vai passar um dia com mais vacina, com a ciência, enfim. E isso tem afetado grandemente o segmento da cultura, que eu acho que foi um dos mais penalizados, né? Fomos nós que trabalhamos com cultura, eu trabalho com cultura e também entretenimento, né, como músico, enfim. Então, como é que vocês encararam essa pandemia no sentido do isolamento como mais uma ferramenta, um tempo que vocês tiraram para produzir mais, ou tipo, entraram naquela de ficar numa noia de não produzir, porque tem muita gente que produziu muito, mas teve muita gente que deixou de produzir na pandemia. Como é que vocês veem esse momento, sob o ponto de vista, sob o olhar dessa questão da criação artística, cultural, literária, poética, enfim? Quem começa é o Pedrinho, mais velho? o melhor, Souza o pode... mais bonito, eu, no caso. Disseram que a minha autoestima é muito alta, eu digo a Deus. Ah, bom. Pedrinho, rapaz, olha, há pouco o nosso amigo Cláudio Cialini falou a respeito dessa nova, ou dessas novas oportunidades que estamos tendo aí com editoras, né, fazendo tiragens menores, né,
E isso, de certa forma, é bom, porque o meu livro mesmo, ele já está pronto há muito tempo. E quando eu fui, já eu entro na questão pandêmica, nessa produção durante a pandemia, mas quando eu fui, alguns anos, tentar publicar o meu livro, o mínimo, se eu fizesse o mínimo de 300 exemplares, uma tiragem de 300, sairia assim, um absurdo, né? E eu pretendia tirar até mais. Ou seja, aí agora nós já temos a oportunidade, já temos editores, eu inclusive já participei aqui de uma coletânea da editora Tremembé, do nosso amigo Alexandre César, um abraço para ele, e já deu boa tarde para a gente aí, boa tarde, Alexandre. E nós temos já temos esse caminho, né, mais fácil, menos pedregoso, para podermos publicar nossas obras, né, nossos livros. Por exemplo, o Fábio também, como o Cláudio falou, o Fábio Bezerra também faz, né, e eu pretendo, o meu livro sairá, agora segundo semestre, será dessa maneira, eu vou fazer uma tiragem não muito grande, eu acredito que, não sei se no máximo uns 200, coisa que até outro dia, quando eu tentei, não 200 aí era impensável, devido aos custos, né? Em relação aqui a esse período pandêmico, Pedro, eu acho que, eu digo que Parnaíba, já tem até um amigo meu que disse que Parnaíba está admirando esse período, está efervescente da nossa literatura. Nós temos muita produção. Nós já temos de 2017 para cá, quando o Cláudio organizou a primeira edição da Coletânea Poética Versania, que reuniu 22 poetas, né? E de lá para cá. Mas falando especificamente aqui da questão desse tempo pandêmico, o Cláudio também está inserido nisso aí, porque nesse período nós temos o Poemas em Gerações, né? Nós tem o Piauí que as pessoas estão publicando, né? Então, nesse período agora de pandemia, eu posso dizer que é um dos períodos que eu mais tenho escrito, né? Porque dentro de várias temáticas, inclusive, eu tive um poema, foi selecionado para fazer aqui a poesia Tremembé, que é do nosso amigo da editora Tremembé. Eu tenho um poema aqui que chama Morte. Então, esse período pandêmico, ele, de certa forma, eu escrevi muito nessa toada, se bem que eu escrevo em várias vertentes, né? O poeta Marcelo Galberto disse que segundo ele, eu sou poeta de várias vertentes, o Alexandre também já disse isso, Cláudio, né? E eu escrevi em várias vertentes. Nesse período agora, eu escrevi muito nessa toada de fúnebre, que remete à crítica ou até a acontecimentos, mas nesse campo, né? Mas também escrevi outras, então tal que eu fiz aqui uma relaçãozinha aqui do que a gente pode declamar, ou se for possível mais à frente, né? Mas nesse período pandêmico, falando de poesia, eu participei dessa coletânea aqui, organizada pelo Alexandre César, que eu tive um poema, poesia selecionada, que é a Poesia Morte, né? Nesse período também, eu participei, que é o 2019, 2020, nós estamos em 21, mas essa edição aqui do Almanaque da Parnaíba, que saiu em 2020, né? Pandemia 2020, início de 2020, né? Então, também tive participação dela. Tive participação durante esse período aqui, estou falando só das publicadas, né? A revista Piauí em Quarentena. Essa aqui organizada pelo Cláudio Arlindo. Olha aí. Edição 1. Né? Ok, edição 1. Tá, eu estava procurando aqui o número desse era 1. Sozinha, por favor, mostra de novo aí a do Piauí. Enquadra aí. Enquadra mais aí. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui na tela. Olha aí, cara. Essa é a edição número 1. Essa é a número 1, viu? Número 1. Organizado pelo Cláudio Arlindo, né? Que capa linda, cara.
Eu vou explicar daqui a pouco a questão delas aí também. Depois o Cláudio vai detalhar. Eu só tô divulgando aqui, eu fazendo a introdução o Cláudio vai detalhar no tempo. Porque tem poesia minha aqui. Ainda está disponível? Ainda tem, hein, Sozinho? Oi. Ainda está disponível? Será que ainda tem, Cláudio? Eu acredito que não tem não, né, Cláudio? É porque essas revistas, ela inicialmente não iam ser revistas, né? Era só digital, né? Que a gente lançou essas 2 revistas durante os 8 meses, os primeiros 8 meses de isolamento. Né? Foi quando o jornal Piauí, pela primeira vez, ficou sem sair. O Piauí, desde 2007, ele foi saindo todo mês de forma ininterrupta, né? Nunca deixou de sair, mas, infelizmente, quando foi dos meses de abril até outubro, né, a gente teve que suspender, porque as empresas que nos apoiavam, né, infelizmente tiveram que ficar fechadas, em sua grande maioria, ou tiveram prejuízo. Então, com isso, a gente teve que ficar 8 meses sem lançar o jornal. Mas, para o público não ficar sem nada, né, a gente tinha que fazer alguma coisa, né, fora o que a gente já vinha fazendo em termos virtuais. A gente tem um site, só um minuto. A gente tem um site do Piauí, que já tem alguns anos, e também foi criado o Instagram, né, que foi até o Jailson Júnior, iniciativa do escritor Jailson Júnior, que já colabora para o jornal já há algum tempo, né, e que estreou no jornal, e que pensou, claro, a gente tem que fazer o Instagram do Piauí, né, isso no ano passado. Aí, tanto que eu tinha um Instagram, mas não tinha só feito assim para saber o que era, depois que não utilizava, passei a utilizar devido ao Instagram do Piauí. Então, ele que cuida, e ele teve a ideia também da live piauiense, né, que eu posso até comentar mais daqui a pouco. Mas, para não fugir muito, o fato foi que a gente queria publicar alguma coisa também. Então, a gente pensou, vamos fazer uma revista onde a gente junte aí, no mínimo, 40 escritores, desses que colaboram com a gente todo mês, e até chame alguns que estão mais sumidos. Vamos fazer um Piauí até estritamente literário, né, sem as matérias normais que tem também, só poesia, conto e crônica, mas sendo digital. Tanto que a gente fez todo colorido e tudo mais, sem se preocupar com impressão. Só que o resultado, as pessoas gostaram tanto que logo pediram, né, para a gente ver um jeito de imprimir. Então, assim, a partir de então, a gente vem imprimindo essa revista de vez em quando. Essa revista, primeira revista que foi lançada em junho, né, que corresponde a, vamos dizer, aos meses de abril até junho, e essa segunda que foi lançada no mês de novembro, né? De outubro ainda. A segunda é essa que o... Eu ia mostrar aqui a segunda, Cláudio. A segunda. O número 2. Eu vou abrir mais aqui. Aí nessa daqui também, concluindo aqui o raciocínio, eu também tenho uma publicação aqui, que também é organizada pelo Cláudio, né? Serlinho, né? Que está aqui conosco, né? Todo colorido, o Cláudio vai detalhar um pouco mais à frente. E ainda nesse período pandêmico, né, nós tivemos aqui em 2020, tive também a participação com algumas poesias nessa coletânea poética, Poemas entre Gerações, né, que tem, aqui nós temos 60 autores, né, Cláudio? 60 autores aqui. Sim, 60. 60 autores, né? Isso aqui que eu mostrei para vocês só no período pandêmico, mas ainda tenho produções também, tenho publicações nesse período, no próprio Piauí, no virtual, e no impresso, né? Que nós, além do Recanto das Letras que a gente vem escrevendo, né? E no jornal Correio do Norte, né? Que eu também mandei algumas poesias para lá, para o nosso amigo José Luiz, ele abriu uma oportunidade para a gente publicar, né? E esse aqui só no período pandêmico. Mas antes disso, ainda falando das produções, temos aqui a coletânea poética Versanica, isso aqui é antes do período pandêmico, isso aqui é 2017,
né? Também organizado pelo Cláudio Arlim. Isso aqui foi o pontapé inicial, né? O Cláudio reuniu 22 poetas, né? E depois, como ele mesmo disse, olha como está lindo. Isso aqui é um ponto turístico aqui do Piauí, aqui de Luiz Correia, a árvore penteada, né? A fotografia. Sim. E, Sozinha, dá um close aí, Sozinha. Mais para cima. Dá para ver? Mais para cima? Mais para cima. Aproxima mais, vai. Olha aí, que capa linda, cara. Linda mesmo. Essa aqui é a capa da primeira edição, né? E aí, quando nós fizemos, deixando bem claro, essas duas últimas aqui, não é no período pandêmico, mas eu tinha que mostrar até para divulgar a obra, né? Sim. Aí nós tivemos que fazer a segunda edição, né? E aí já com a outra arte, né? Também aqui, que é a segunda edição, né? Também a organização do Cláudio Arlindo, as duas, né? Então, para vocês verem aí o quanto o Cláudio tem impulsionado a nossa literatura aqui em Parnaíba, isso não é de hoje, tá certo? Esquecendo, eu falei do jornal do Piauí, né? Mas eu também publiquei nesse período pandêmico aqui no jornal Piauí, né? Não sei se dá para ver aqui. Sim. Certo? Tem várias edições aqui, né? Então, Sozinho é uma memória viva, hein? Nesse período pandêmico, a nossa produção, não só minha, mas de muitos outros, né? Eu já recebi comentários de vários leitores, escritores, poetas, e dizer que Parnaíba vive um momento muito efervescente cultural, na literatura, na poesia, e já estamos saindo de outras aí agora, esse ano mesmo. Agora, ainda vou sair no Crônicas Entre Gerações, né, que também estamos nesse período pandêmico, e também tive um poema selecionado da Academia de Letras de Teresina, né, o poema Introspecção, que também foi... E, além do mais, nós estamos organizando uma nova, né, Cláudio? O que nós fizemos agora, Cláudio, depois se quiser falar aí sobre o Piauí poético, né? Tá. Então, a produção está bem vasta, está bem ampla, e nesse período nós temos produzido bastante e publicado, né? É verdade que ainda falta publicar muito, né? O meu livro sairá em breve, no segundo semestre, e espero que, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Tá, eu consigo perceber aí, então, cara, que a pandemia, ela não tem sido empecilho, né, Glaucio? Para que essa produção, né, seja mais intensa. Na verdade, eu estou vendo que ela se intensificou, né? Acho que Isso. Né? Sim. E assim, Pedro, logo, só agradecer logo o Souza, né, pelas palavras, meu amigo, obrigado, viu? Pelo acervo, assim, né? O que eu ia dizer é o seguinte, por que eu até comentei sobre esse período, né, para vocês, da década de 90, né, essa coisa da geração fantasma, porque assim, se nessa época que a gente não tinha, né, um espaço todo, né, cultural, né, como até você falou, claro que tinha, como você até bem lembrou, o Folha do Litoral, né, e alguns espaços que eram inseridos, né, a poesia, né, e tudo mais, a poesia sempre dá um jeito de sair, mas assim, é diferente quando você tem um jornal que é exclusivamente literário, cultural, né, ou então um movimento, né, por exemplo, um movimento de inovação, né, o mimeógrafo, de antes e agora também esse movimento das coletâneas, esse movimento do Piauí, modéstia à parte, né, então assim, se eu conseguir, né, levar a minha poesia e resistir, porque tem muita gente da minha época, meus amigos, que desistiu, que começou a escrever poesia ao meu lado, né, colegas, que pararam, que não foram à frente, né, porque não tinha também essa questão do incentivo, não tinha um espaço, né, e a gente não conseguiu se unir, né, em prol disso. Até porque, nessa época, era famoso
chegar, o jovem, quando chegar no terceiro ano, no segundo ano, no ensino médio, e morar em Teresina, e morar em Fortaleza para um estudo melhor, né? Então, eu mesmo fui um que no terceiro ano eu fui morar em Fortaleza. Outros amigos também foram para Teresina, para Fortaleza, para outra cidade. Então, isso aí ajudou também a gente até não conseguir, porque a gente tinha um jornalzinho cultural, né, na nossa época, no colégio e tudo mais, que a gente publicava alguns textos, só que é uma coisa mais amadora, pequena, só entre a escola mesmo, né? Mas, assim, por que eu falo isso? Porque se eu conseguir, né, se eu conseguir persistir e ainda trabalhar meus poemas e me divulgar, mesmo nessa época, não é agora, não é agora que a gente tem um grupo grande, né, mesmo em meio à pandemia, que a gente iria parar. Então, assim, pessoas como Souza Filho, eu posso estar num cenário, assim, complicado, né, como está sendo o isolamento, principalmente no primeiro mês. Mas o que me ajudou também muito, né, fora a minha família, graças a Deus, né, e tudo mais, os amigos, é justamente essas pessoas como Souza, né? As pessoas como Souza que estavam ao meu lado, né, participando do jornal, enviando escritos, participando das coletâneas, né? Então, assim, isso aí é importantíssimo, né? É a nossa união, é a coletividade. O coletivo faz isso, né? O coletivo foi capaz da gente, é o que vem fazendo, é o que fez, e é o que vem nos ajudando esse tempo todo, né? Agora, sim, falando especificamente de mim, como escritor, né, eu queria só comentar muito rapidamente que a pandemia, ela acabou, eu tentei fazer, principalmente nos primeiros meses, que foi pega aí de março, final de março do ano passado, né, até metade do ano, vamos dizer assim, que foram aqueles primeiros meses que eu acho que foi mais pesado para todo mundo, né? Onde fechou tudo, onde a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia até que nível a pandemia ia afetar nossa cidade, nosso estado, nosso país, né? Então, assim, a gente não tinha muita noção. Então, nesse período aí, onde eu passei eu sou professor e dou aula de forma remota, mas eu lembro que no primeiro mês, durante um mês e meio, nem aula remota estava tendo, né? A gente não tinha nada, que não sabia nem como fazer. Então, eu peguei para ler muito, né? Eu tem uns livros em casa, principalmente nível de Piauí, Parnaíba, que eu gosto de adquirir, e que eu tinha lido, a maioria, mas muitos eu não tinha ainda conseguido ler ou reler, né? E eu peguei para ler, cara. Eu fiz muitas leituras, né? O pessoal que já tinha o meu Facebook na época, eu fui até colocando, até na forma de incentivo, né? A leitura e incentivo a leitura de autores parnaibanos. Então, eu fui lendo muito. E outra coisa que eu fiz nesses primeiros meses, nesses 5 primeiros meses, foi escrever haikai, né? Uma coisa que eu não tinha feito ainda, não tinha pegado para fazer, mas que eu admirava bastante, né? Admirava bastante a técnica, né, do haikai e tudo, né? E, e aí eu ficava admirando muito, lendo muitos amigos, né, e até os outros autores, como Leminski, né, e outros, e, e aí eu resolvi, né, despertou, me veio um nome, logo acho que na primeira semana de isolamento, me veio um nome em mente, e a partir daí eu passei a escrever diariamente haikais, né? No primeiro dia eu já escrevi muitos, só no primeiro dia, depois eu fui escrevendo, que foi o nome Haikaus, né? Que é a brincadeira de haikai com o caos que a gente estava vivendo, né? Haikaus. E até eu vou ler aqui uns aqui, né? São mais simples, né? Os meus haikais, né? E tem alguns assim mais a nível político, né? Mas eu não vou nem colocar aqui não, vou colocar mais os a nível social, né? Quando eu digo aqui, alguns pastores sem noção, numa loucura pelo dízimo, podem dizimar uma nação, né? Que é uma crítica a alguns pastores, né? Alguns que infelizmente mesmo em isolamento eles queriam insistir em aglomerar, né? Aquela coisa toda, né? Aí da questão do ócio, né? Que a gente, muitos ficaram, né? O ócio vai lhe morder
se dos dentes dele você não se precaver. Né? Aí, mergulhe em literatura, aliviando minha tortura, até encontrar a cura. O caos tira o meu sono, criatura infeliz, escrevo e o abandono. O ócio não é teu inimigo, a culpa é do teu fluvião. Para a pandemia, encontraremos solução, e não é na economia. Né? Aqui eu já estou entrando um pouquinho, né, na parte política, mas a gente para por aqui, né? Então, assim, eu fui escrevendo vários haikais, foram mais de 100 haikais, né, que até já se transformaram num livro, né, que eu tenho pronto, mas aí, infelizmente, questões financeiras e tudo, né, vai ficar Sim. guardadinho aí até não sei quando, né? E, Klaus, quem sabe futuramente. Se você me permite, eu acho o seguinte, o que seria, né, cara, a resistência política se não fossem os artistas também, né, cara? Também, né? Isso. Então, principalmente nesse momento, eu acho que é muito pertinente. Claro que a intenção aqui não é levantar a bandeira de A, B ou C, enfim, eu tenho as minhas convicções políticas, como acredito que todos vocês devam ter as suas, as vossas, as nossas, né? Mas é importante também, eu acho que nesse momento, até porque essa pandemia, ela foi agravada, isso é um fato, eu não posso deixar de registrar aqui, que essa pandemia ela também foi agravada por uma questão política, né? Aqui no Brasil, sobretudo, por uma questão política, pela má gestão de recursos, má gestão não, pela questão do negacionismo, enfim, tantas outras coisas. Claro, eu sou daquelas pessoas, né, que fazem parte do fora Bolsonaro, mas respeito quem é a favor, enfim, né? Mas eu tenho que deixar aqui bem claro essa minha questão política por um motivo muito simples, cara. Aqui é acolá, Glaucio e Souzinha, aqui é acolá, as nossas obras, as nossas manifestações culturais, artísticas, elas vão também demonstrar isso. Então, por isso que eu acho que é muito importante. Claro que aí, o foco não é isso, né? Também não estou querendo aqui falar sobre questão política, mas o pensamento político também faz parte do pensamento criativo, do pensamento cultural, do pensamento artístico. E isso é muito importante, eu tenho percebido isso nos seus haikais. Eu conversando, inclusive, também nessa semana ainda com o Souzinha, nós falávamos também sobre essa questão, só que no caso, nós estávamos falando sobre o cordel, né? Sobre a poesia de cordel e tal, né? E o cordel também fala muito sobre isso. O cordel ele tem uma questão moral, uma questão intrínseca nisso, né? O cordel ele fala disso, questões sociais, questões morais. E o momento, não foi isso, Sozinho, que nós estávamos falando? Foi, exatamente. Nós tocamos esse assunto quando nós estávamos na fase de teste do aplicativo aqui para ver se daria certo. Graças a Deus está dando certo. Nós falávamos do cordel, e na ocasião, Pedro me indagou sobre as minhas escritas em relação ao cordel, eu falei, eu gosto muito do cordel. Eu até citei que, na época da minha primeira graduação, a grande maioria das pessoas da minha turma acreditavam piamente que eu faria, a minha monografia seria sobre o cordel, né? Eu até fiz uns estudos, né? Li algumas coisas, mas aí eu preferi ir mais para o campo das variações linguísticas, que você encontra muito também no cordel, né? Mas não, eu até tenho algumas coisas escritas com a estrutura do cordel, mas eu não tenho necessariamente um livro como o Zilmar tem, né? O Zilmar tem um livro do cordel, né? E aí, assim, mas eu tenho algumas que pegam a estrutura, ou seja, eu tenho poesias escrito em quadras, eu tenho em sextilhas, né? E pegando mesmo a forma do cordel, mas não necessariamente eu adentrei a escrever um livro, algo como o cordel, como se entende propriamente, que você conta. Até falei para o Pedro colocou
ou algumas disputas entre o bem e o mal. Até falei, eu li alguns cordéis que falava era a briga da cachaça com o cigarro, qual dos dois era mais prejudicial, aí um defendia. Aí nós vamos entrar no campo da peleja. Quer Sozinho, falar, Pedro? Pois não. só aproveitando, você leu naquele dia lá um trechinho do cordel, tu lembra qual foi? Um trechinho só. Lembro. Quando Não, você foi quando você foi pudesse o repetir? foi o meu, você fala? Sim, lembra? Ele está bem aqui no. Eu lembro o trecho, mas ele está na íntegra bem aqui. Aqui é o encadernado. Cláudio falou tanto encadernado, aqui é o encadernado do Poemas Ébreos. Certo. Olha, Souza. Oi. Souza, aqui, ó. Outro aí, olha aí. Mostra aí sem encadernado. Olha aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Isso aqui, minha gente, ó. Só abrindo assim um parênteses bem rápido. Esse aqui é o encadernado que eu comentei para vocês, né? Todo ano, desde 1999, né? Comecei a escrever em 96. Quando foi em 99, eu comecei a lançar esses encadernados, ó. Cada ano eu lançava um. Tá, Glaucio, Cada ano eu lançava um. Glaucio e Souzinha. Um parênteses rápido. Expliquem em detalhes o que é este, abre aspas, encadernado, fecha-se aspas. O meu, Glaucio, mais o meu é só tem. Souza. Posso falar? É o seguinte. Pode falar. Não, é porque é o seguinte, entre o ano de 96, né, e o ano de 99, né, eu fui escrevendo, fui guardando os cadernos e tudo mais, os poemas, mostrando para os amigos mais próximos, aquela coisa toda. E quando foi em 99, eu comecei a sentir uma vontade grande de expor um pouco mais, de me lançar mesmo, de fato, como escritor. Então, assim, eu acabei me lançando como escritor a partir dessa época. Eu tinha 18 anos na época, né? E aí qual foi a ideia que eu tive? Como eu não tinha dinheiro para livro, né? Para fazer um livro, eu só viria a ter depois, quando eu já estava trabalhando, já no finalzinho da faculdade. O que eu fiz? Eu tive a ideia de digitar, né? Nessa época, no começo do computador, praticamente, né? E eu tive a ideia de reunir alguns poemas, os que eu tinha gostado mais, né? E cada ano eu fui lançando, eu digitava, né, no computador e tudo, imprimia, juntava um dinheirinho, deixava muitas vezes de merendar, tinha um dinheirinho da merenda, eu deixava de merendar, né? Ia juntando aquele valor, quando dava alguns meses, eu tinha um valor assim que dava para mandar imprimir, né? Para mandar imprimir e encadernar mesmo de forma, né, bem simples, né? Com macarrãozinho aqui, né? E aí eu imprimia, vamos dizer, 20, 30 cópias de um livrinho desse aqui, ó. E cada livrinho eu coloquei um título, né? O primeiro eu lembro que foi Tão Perto, Tão Longe, aí depois Nem Tão Perto, Nem Tão Longe. Esse aqui tem Vislumbre. Teve um outro que foram os 8 encadernados que eu lancei, porque teve ano que eu lancei 2, né? Aí teve o Pandora, né? Teve o Pandora que era só com poemas mais pesados, né? Então, assim, é um lançamento simples, né? Que para mim eu considero tão importante quanto o livro, porque tem um valor afetivo e foi como eu me divulgava, porque não tinha internet, né? Tá certo. Mas Cláudio, oi. Respondendo aqui também ao Pedro, a história do encadernado, eu pedi para o Cláudio falar primeiro, porque o Cláudio tem toda essa história, acho belíssima essa história. A minha história com o encadernado é isso que o Cláudio explicou. Eu só vou contar aqui uma pequena história. A origem do meu encadernado foi assim, eu escrevia e muitas coisas e perdia. Às vezes eu deixava, sei lá, botava na carteira um papel feito, escrito aí, perdi. Aí uma vez perdi minha carteira, perdi todos. Aí eu não perdia sempre, mas aí o meu irmão, Charles, eu chamo de guerreiro, meu irmão amado, amo aquele cara, meu irmão. E aí ele disse, você imprima
e você vai encadernar vai me dando para eu guardar aqui para você não perder mais. Então, graças a Deus sempre, mas ao meu irmão Charles, que ele por intermédio dele, ele foi que eu tomei gosto, eu fui encadernar, aí parei de perder. Então, eu escrevia, aí eu já dava uma quantidade X, já encadernava, aí já repassava para ele. Aí ele ia guardando, né? Aí pronto, até quando eu fiz a primeira publicação em 2017 em livros com o Klaus. Inclusive, daqui a pouco eu vou ler um poema vou declamar um poema que está aqui, né? Que eu fiz para o meu irmão Charles Jean, e daqui a pouco eu vou lê-lo aqui em homenagem a ele. Ele merece. Sozinha, aproveite e leia logo. Leia logo. Leia logo, né? Tá certo. Mas antes de você ler... Testar do cordel, né? Não, rapidinho. Então, encadernado, na verdade, é um livro único. Uma única edição, não é isso? Você... No meu caso, é um material impresso, e ele não é feito dessa forma, com lombada, com tudo direitinho, né? Você leva numa dessas lan houses aí o cara imprime, ele fura aqueles buraquinhos na folha, e põe através desse aspiral aqui, ó, ele coloca esse aspiral, cadê aqui? Aqui, ó, esse aspiral. Aí a gente chama encadernado, né? Gostei, achei muito interessante, viu? Vou procurar aqui o poema do meu irmão. Pois pronto. Ei, Klaus, enquanto ele acha ali o poema, o Sozinha, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Achou já? Já achei. Então, eu só vou usar o livro aqui para divulgar, mas esse poema está na minha cabeça aqui, e eu vou declamá-lo. Só mostrar aqui o livro. O poema que eu fiz para o meu irmão chama-se Baluarte. Tá. Em homenagem ao Charles, meu irmão. Charles Jean. Diz assim, o título é Baluarte. Vamos lá, Sozinha. Vamos lá. Falarei de um guerreiro. Deixa eu explicar. Nós o chamamos de guerreiro, né? Então, por isso daí o guerreiro, né? Falarei de um guerreiro. Deixa eu passar aqui. Passa um carro aqui fazendo barulho. Baluarte. Falarei de um guerreiro com pura convicção. O caráter em pessoa, fonte de inspiração. Conhecedor da história, viaja na geografia. Também milita nas letras. Por elas tem simpatia. É amante do direito, capitalista demais. Tem o judaísmo no sangue. Ainda posso falar mais. Personalidade forte, íntegro, nobre, meu irmão. Seu nome? Charles Jean. Homem de bom coração. Muito pra bem. Você, meu irmão Charles, guerreiro. Te amo. Muito bem. Muito bom. Senhores, essa live tá meio maluca, né? De antemão aqui, eu vou só... E será ele que fará o prefácio do meu livro, viu? Já está. Essa live tá meio maluca, né? Os assuntos estão fluindo com muita velocidade. Eu acho que tá interessante, viu? E ainda tem alguns comentários que eu pude perceber, né? Do público aí. Umas pessoas que perguntaram. Sim, seria interessante ler o comentário do público, né? Também, para valorizar o público, né? Eu até tentei ver aqui, mas descarregou meu notebook que eu estava vendo aqui. Descarregou, cara? Pois deixa eu tentar botar mais um. Deixa eu botar aqui alguns. Mas se vocês me permitirem, eu posso pegar rapidamente aqui para poder ligar novamente aqui. Mas peraí, deixa eu ver se aqui uma coisa bem aqui. Na hora que no momento que o Souza for falar. Viu, Claucinho? Enquanto isso, por que eu solicitei que nós lêssemos, ou vocês lessem aí os comentários dos amigos, porque é uma forma de prestigiá-los. E eu faço isso inspirado peguei aqui, tem um grande amigo meu, poeta, o Homem de Chapéu, lá o Mazinho, lá da Bahia, que ele faz várias lives, ele sempre diz, um abraço para ele aqui, está nos assistindo, ele sempre diz, olha, eu faço uma live aqui, não é para eu conversar só, se fosse eu faria sozinho, eu gosto dessa fala dele, então deixa eu prestigiar aqui meu público, deixa eu dizer meu público quem está com a gente aqui, então isso é uma atitude boa, a gente não consegue ver em outros, e ele faz ele faz várias lives, mas ele faz questão de aí comenta, coloca os comentários
de quem está assistindo, é uma forma respeitosa a quem nos assiste. Claro. Eu admiro o Mazinho, um ser humano excepcional. Viu? Aproveitei também e botei logo aqui a definição do encadernado aí pro povo. Achei legal. Eu tenho colocado, gente, os comentários aqui no ar. Não sei se vocês conseguem acompanhar aí. Certo? Eu vi o Alexandre dando boa tarde, né? E teve outros aí que eu não consegui acompanhar. Alguns eu coloquei, alguns dá para a gente colocar, outros, por exemplo, deixa eu ver. Vamos começando aqui, mudando a luz. Eu vou mostrando aqui quem consegue ler. Quem é aí, mandando sua luz, os alunos. Flaviano Botelho, boa tarde, meu rei. Flaviano. Quem mais? Flaviano. Boa tarde. Alexandre César, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Quem mais? Eu não Socorro consigo. Brasiliense. Socorro Brasiliense. Boa tarde, Socorro. Obrigado também pela audiência. E o Socorro também são colegas da gente nas coletâneas, parceiros. Quem mais aí? Aqui é Cici, escritora, né? Boa tarde. É escritora da coletânea Piauí Letras, que eu... Pablo Ayrton, meu irmão, boa tarde, meu compadre. Meu irmão Pablo tá aí. Pablo Ayrton. Eu vou botando e vocês vão vendo, porque eu não estou enxergando. Se eu enxergar aqui a letra pequena, Pablo Ayrton, Jornal Norte do Piauí, ele foi aqui. O nosso amigo Mário Meirelles. Jefferson Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Jefferson. Obrigado. Quem mais? Jefferson novamente. Boa tarde, Jefferson. Obrigado. Olha aí, minha digníssima esposa, Sanira Alves. Sanira Alves. Boa tarde. Sanira, obrigado. Quem mais? Trásmida. Trásmida Araújo. Parceira da gente também nas realizações, no grupo. Muito obrigado aí. Minha sobrinha, Ana Gabriela. Boa tarde. Concordo com o Pedro. Que o Pablo de Pablo novo. Ayrton, novamente. Isso. A Sanira tinha feito um comentário aqui na hora que nós estávamos falando. Vou tentar ler. Isso eu vi. Tu viu, né? Eu já ia comentar. Tem que ler, justamente o incentivo, né, nas escolas públicas, né? Sim, sim. Você quer a vista melhor aí, Cláudio? Leia. Eu gostaria até de comentar, pois não, porque assim, em 2019, no final de 2019, eu tive a honra de ser eleito para a Academia Parnaibana de Letras, né? E o José Luiz de Carvalho, né, o presidente, juntamente com Antônio Galas, né, Dilma Ponte Brito e outros, eles têm um pensamento, né, bem aberto, né, assim como outros acadêmicos também, a chamada Academia Viva, né, Academia Viva. Então, o Zé Luiz, ele já vinha, já antes mesmo de 2019, mas principalmente a partir desse ano, com a vontade de quê? De que a academia saísse, né, dessa, de repente, de onde se encontrava, assim, um pouco, né, alguns anos antes, né, um pouco mais fechada, né, não que fosse uma academia fechada, né, mas era um pouco mais, vamos dizer assim, e trazer a academia, levar a academia, né, para as escolas, levar a Academia Parnaibana para as faculdades, né, para as comunidades. Isso aí já era um projeto que a gente estava, né, eu, ele, o Galas, Dilma, o Wilton e muitos outros, já estávamos planejando isso quando veio o isolamento, né, quando veio a pandemia. Porque nós já íamos fazer isso. O ano de 2020, nós já íamos escolher algumas escolas, né, para poder levar sempre, pelo menos um acadêmico, né, junto com a Monarca do Parnaíba, junto com outras obras, para visitar essas escolas públicas de Parnaíba, não só as públicas, né, outras escolas também, particulares, universidades. Uma coisa parecida com o que a gente fez, por exemplo, com Versania. O senhor vai até poder confirmar aí, que na época do Versania, a gente não fez só se reunir entre os 22, né, escritores, e eu organizando, né, e fizemos o livro. Mas não foi só isso. A gente teve todo um processo durante um ano. A gente saiu
fomos na UESP, fomos na Universidade Federal, fomos em várias escolas públicas, né? Algumas particulares também. Fizemos uma tour, né? Divulgando o Versania. E, ao mesmo tempo que a gente divulgava o Versania, eu levava também o Piauí e também recrutava jovens que quisessem escrever, tanto do meio público como, né, do meio, né? Sendo que a gente o Piauí, ele sempre já fez esse trabalho, né? Mas com Versania, esse trabalho se tornou, né, vamos dizer assim, ganhou uma amplitude pela quantidade de pessoas que estavam envolvidas, né? Os 22, né? Então, assim, fizemos várias discussões, teve muito escritor que passou a escrever para o jornal, né? A participar até de outras coletâneas que a gente fez, devido a essas excursões, né? Essa tour, né? Essas incursões nesses colégios e faculdades, divulgando, né? Então, a gente foi fazendo isso, né? Mas é claro que seria muito importante também que cada gestor, né, de escola, né, o próprio governo, né, professores, sempre estimulasse. A gente tem exemplos assim, né? Eu trabalho no Cândido Oliveira, em 2014, a gente lançou. 2013, 2014, a gente lançou coletâneas poéticas lá no Cândido Oliveira, com aluno de escola pública. A gente fez isso. Né? Tem outros colégios também que são exemplo, que fazem também, né? Só que a gente torce também para cada vez mais, né? Isso infelizmente, quando retornar, né? Quando a gente retornar passar essa pandemia, né? E, Mas foi um bom comentário. Cláudio, pegando um gancho da sua fala, aí a respeito dessas nossas idas a várias escolas naquele período, né, de 2017 de Versania, né? Eu quero aqui agradecer de público, já agradeci à época, né, ao meu amigo, nosso amigo professor José Marcelo, que até vai participar conosco do Crônicas Entre Gerações, que à época, ele trabalhava na escola Lauro Correia, né, e eu fui para levar lá a obra, fazer uma palestra, igual a gente ia falar sobre poesia, sobre produção literária, essas coisas. Aí ele reuniu as turmas dele, a direção, a coordenação da escola, todos me receberam super bem, né? Tem registro de tudo desse evento lá que nós fizemos, né? E os alunos foram, os alunos pegaram os poemas, alguns meus, de Versania, né? E eles iam eles declamavam os poemas. Achei interessante demais, viu? Marcelo deve estar nos assistindo, né? Então, assim, de público, assim, já agradeci ele pessoalmente, em 2017, claro, mas agradecê-lo de público aqui, porque sempre me acolheu super bem. Para mim é um cara que eu chamo também de irmão, pessoa, ser humano maravilhoso. Isso é muito importante. Faz tempo que eu não converso com o Zé Luiz. Nós tivemos muita proximidade na época, porque eu fui um dos diagramadores do jornal dele, né? Então, nós tivemos muita proximidade e tal. Ultimamente, não. A gente tem ficado um pouco distante por nossas atividades normais da vida e tal. Mas, assim, eu sempre vi no Zé Luiz essa vontade dele. A gente sempre conversou muito sobre a APAL, né? Sobre as academias de letras, porque, sobretudo, isso é uma opinião minha, viu, gente? É uma opinião minha. Essa coisa sisuda das academias, né? Essa coisa meio que aristocrática. Fechado. Né? Aristocrática e tal. E isso tem dificultado muito, porque, na verdade, eu acredito acredito não, isso é fato, né? Isso é histórico, né? A origem da arte, ela é popular. Não importa que arte seja, mas a origem de toda e qualquer arte sempre é popular, né? Então, a gente vai, né? Pega aquela arte lá, tira ela do meio do povo e coloca na academia, coloca no museu, coloca aqui e ali. Porém, a origem daquela arte sempre
é popular. E as academias têm feito muito isso, né, cara? Se distanciado. A gente discutiu muito isso, né? E eu acho eu acho muito interessante quando bastante. Exato, quando chega esse ar, né? E se renova, como você acabou de falar, Glaucio. O próprio José Luiz pensa muito nisso, tem feito, não só agora, na época da academia, mas muito antes nós conversávamos bastante sobre isso. Eu, o José Luiz e tantos outros, o nosso querido, que nos deixou há pouco, né? Que eu falei agora há pouco, o Mariozinho, né? Nós sempre falávamos sobre isso, né? Dessa questão, dessa jovialidade, no que nós precisávamos, né? Dar um ar mais jovial para essa coisa sisura das academias, né? E tal. E eu acho que isso é muito interessante, vocês têm conseguido fazer isso, né? Têm conseguido fazer isso. E eu acho também, desculpe, desculpe. Tá. Não, me desculpa, Celeste, pode falar. É porque a internet ela é lenta. Tá certo. Foi mal, desculpa. Não, o que eu queria complementar era só o seguinte, né? Primeiro, eu acabei esquecendo de comentar uma coisa, que foi o quê? No comentário, né, sobre a questão, eu lembro que o comentário foi sobre a questão que as escolas públicas, né, poderiam promover até concursos literários, né? Sim. E assim, falando em concurso literário... Também mais escritores piauienses, viu, cara? Levar os escritores piauienses, né, dar acesso à escola pública aos escritores piauienses. Né? Sim. Aí, essa parte de levar os escritores nas escolas, né, como eu lhe falei, a gente só não pôde começar por conta da pandemia. Mas, por exemplo, esse ano, a gente fez um concurso literário que, caso não tivesse na pandemia, nós iríamos pessoalmente em várias escolas, né, justamente falar do concurso e conseguir pelo menos, vamos dizer que a gente conseguisse pelo menos um aluno ou 2 alunos, né, que eu tenho certeza que a gente conseguiria até mais, para participar desse concurso. Foi um concurso aberto, né, para quem quisesse participar do Almanac desse ano, mandasse, teve a categoria de poesia, conto, crônica e artigo. Então, assim, várias pessoas enviaram, e a ideia qual foi? 5 primeiros, né, a gente teve um júri, né, a gente teve um júri entre os acadêmicos, né, e a gente fez a coisa, né, claro, de forma muito séria, e já estamos até com o resultado, né, infelizmente eu não tenho o resultado aqui, mas eu acredito que até amanhã, né, se tudo der certo, a gente já vai estar divulgando esse resultado, muito bem, né? Muito bem. Mas assim, o que acontece? A gente fez esse concurso, a ideia é que a gente mantenha esse concurso, e quando passar essa pandemia, se Deus quiser, no próximo ano, né, a gente vai levar, né, eu mesmo me comprometo, assim como muitos acadêmicos, a levar esse convite, né, que a gente deixa também na internet, né, que a gente deixou mais na internet, para participar, para esses jovens participarem. Porque, ó, como eu lhe falei, eu entrei em 2019 na academia e tive o prazer de ser convocado pelo Zé Luiz para participar como um dos organizadores do Almanac, né, que foi esse Almanac que o Souza mostrou, né? Então, assim, esse Almanac, ele foi mais grossinho, ó, porque ele teve, até hoje, a maior participação, eu posso dizer, a maior participação de não acadêmicos no Almanac da Parnaíba. E também a maior participação de jovens literatos no Almanac. Tanto que foram 27 não acadêmicos, né, nesse Almanac. Né? Então, assim, foi uma participação grande e entre gerações, que foi o mais bonito, né? Porque a gente trabalha o entre gerações, né? Essa união entre gerações, não só na coleção entre gerações, que o Souza já mostrou, né? Que a gente está comentando. Mas a ideia é trabalhar no Almanac, o Piauí já vem trabalhando, é que essa união entre gerações aconteça em tudo, né? Em tudo que a gente vai fazer. Né? Glaucio e Souzinha. Rapaz, eu tô aqui rindo não, assim, feliz por fora, mas por dentro tô me roendo de inveja. Tu acredita?
Ah, Zé por quê? Porque eu não estou aí nessas publicações e você não sabe o quanto me alegra, sabe o quanto me alegra de ver isso acontecendo, né? Porque, como eu falei agora há pouco, embora muita gente me conheça apenas como músico, né? Que afinal são 30 e tantos anos de profissão como músico, né? Músico profissional. Porém, eu tenho os dois pés fincados na poesia, né? Na literatura, de uma forma geral, já que me considero poeta, né? Eu tenho essa pretensão de ser poeta, escritor, cineasta, enfim. E isso, cara, me alegra. Eu fico muito feliz quando eu vejo a produção parnaibana, cara, de vento em popa, sabe? Juro por Deus, juro por Deus. E, sobretudo, cara, com essa jovialidade que começou com o Glaucio aí há 10 anos, que agora já não é tão jovem, né? Por conta dos 40 anos mesmo, né? Da idade física, né? Quando a gente começou o Piauí, pra você ter uma ideia, eu tinha 26 anos. Oi, entendeu? Isso é Eu tinha jovialidade. 26, eu tenho 40 agora, né? Pois Tenho exatamente. 40. E quando você começa a semear essas coisas, cara, né? Você com seus 40, o Sozinha com seus Zenta e eu com meus Zenta, a gente já começa a ver, né? Aquilo que a gente semeou, né? A gente já viu que ele cresceu e já começa a dar fruto também, né? O Piauí, com toda certeza, já tem seus frutos que a gente acompanha, né? E esses frutos gerarão novos frutos no futuro. E isso, cara, é muito bom. Isso é muito bom. Porque quando você vê essa coisa acontecendo, sabe? Como eu estou vendo agora, né? E tantas pessoas podem ter acesso a isso, basta ir ali basta você passar na Banca do Louro, cara. Para mim é um referencial, o maior referencial de Parnaíba sobre produção cultural, produção literária, sobretudo, é a Banca do Louro. É a Banca do Louro. Antes você passava lá, vocês devem lembrar, tinha 2, 3 livrinhos ali escondidos, tímidos na Banca do Louro, né? Hoje, cara, uma parede quase toda ali da Banca do Louro dedicada exclusivamente a literatura piauiense. E dessa parte toda, eu acho que 90% da literatura parnaibana, cara. Parnaibana. Então eu digo assim, você, parnaibano, você, passa na Banca do Louro, mesmo que você não compre, tá? Não compre naquele momento, mas passe lá e veja o que está sendo produzido em Parnaíba, cara. Muita coisa tem sido produzida e muita coisa vai ser produzida ainda. Então, de antemão, eu queria parabenizar a você, Cláudio, a você, Sozinha, e que isso seja extensivo a todos os nossos amigos poetas, os escritores de uma forma geral, viu? Por manter isso tão ativo, tão vivo, né? Pedro, Opa! Pois não. deixa eu dar uma ideia aqui. Como nós nos propusemos a bate-papo a nossa produção literária em tempo de pandemia, e no início, um alô aí para minha irmã Tânia, lá em Brasília, mandando um alô para a gente aí. Vai lá, aproveita dar os alores, né? Já mandei já para minha irmã Tânia, que está em Brasília, para minha mãe, Antônia, que está em Brasília também. Tem mais um aí, ó. Para vocês. Parabéns, é o homem do chapéu, meu amigo Mazinho, rapaz. Esse é um ser humano espetacular. Admiro demais. Jefferson Carvalho. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Os comentários de vocês, as participações, são combustíveis para as nossas produções. Então, Alexandre César, meu amigo, falem sobre as novidades que vem por aí. Vamos falar já já. Por coincidência, eu estava só esperando o Souza terminar. Quando o Souza terminar, eu já vou até falar sobre o Pedrinho aqui e puxar esse assunto. Pronto. Esse assunto. Eu estava querendo ir na ordem. Né? Eu até já introduzi mais cedo um pouco a questão do Piauí poético, de outro, o Cláudio vai falar melhor. Mas eu ia dizer, como no início eu introduzi... Desliguei aqui, passou uma moto, um barulho.
introduzir algumas produções, então, assim, seria interessante que a gente fez a introdução no texto, agora vamos desenvolver, ou seja, eu falei de algumas poesias, então vamos um pouquinho de poesia daquilo que foi falado, né, uma ou duas aí o Cláudio entra, pode ser? A rocha, meu filho. Como eu falei mais cedo, o Alexandre entrou agora há pouco, essa coletânea aqui, Poesia Tremembé, organizada pelo Alexandre César e pela professora Amanda, né? Teve um poema meu selecionado. Nesse contexto de pandemia, que nós tivemos muitas mortes, né? Todo mundo sabe, eu vou entrar aqui no mérito de porquê ou não, mas a poesia, a gente bate com poesia, não bate com falando, a gente escreve algumas coisas. Então, poema Morte. A morte não é a despresença da vida. Posso morrer em vida? Poderei eu viver na morte? O que me reserva a sorte? Mas o que é a sorte? Desprendo-me da sorte da morte. Não sei o que penso forte. Mas o que é o forte? Um forte pode ser ao mesmo tempo fraco? Não creio na morte, tampouco na sorte. Serei eu forte ou fraco? O que difere o fraco do forte em relação à morte? Se ambos morrem? Morrem? Mas o que é a morte? E a vida? O que é a vida? Foi uma morte por Souza Filho. Maravilha, meu amigo. Fazer mais um aqui que é apresentei a revista. Já a gente fala das novidades. Tem um poema que está na Ataúde, é nesse contexto também de... Ataúde está publicado na revista Piaguinho em Quarentena, né? Na 2. Diz assim: ao ver teu sono profundo, naquele leito funéreo, em partida deste mundo, percebi seu corpo etéreo. Vejo-te indefeso agora, sem forças para reagir, nem lembra a virilidade que tinhas a exibir. Já não és mais moribundo, tua dor aliviou. Vais ao encontro do Pai, ele agora lhe chamou. Descansa, genitor meu, pois agora estás em paz. Deixaste este mundo cão, não sofrerás nunca mais. Ataúde por Souza Filho. Muito bem, cara. Muito bem, muito bem. Bom, Souzinha, tem um aluno teu, acho. É um professor, amigo meu, que trabalha comigo lá, dá aula comigo, o professor Edson Galvão, lá de Tutóia. Professor, muito obrigado pela sua atenção, professor. Quem é aqui, Cláudio? Consegue ler aí, Cláudio? Quem é? Renato Santos. Renato Santos. Olha obrigado. Aí. Deixa eu ver mais obrigado. Aqui. Henrique Machado, meu irmãozinho, rapaz. Henrique Sertão Júnior. Adoro esse cara, meu irmão. Quem mais? Tem mais aí? Tem Edson Galvão, professor Edson, né? Para a gente sair dessa... Alene. Só um segundo, Souzinho. Tem a Lene aqui também. Opa. Obrigado, Lene Brito. Obrigado, Lene. Obrigado pelo... Paulo Veras. Papo cabeça, massa. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. De verdade. Que bom. E aqui, dizendo que eu sou um ícone só se for mesmo na velhice mesmo, só pode. Ícone de Parnaíba. Na música você é um ícone, rapaz. Hã? Como é? Na música, na poesia você é ícone. Eu mesmo, toda sexta-feira eu estou ligado no pois é, obrigado. O Souzinho está lá sempre, viu? Nas minhas musicais, na sexta, né? Geralmente. Gente, o tempo passa ligeiro. O tempo passou muito rápido. Sabe, a conversa quando é boa, parece que o tempo não ajuda, não. Parece que ele passa e é voado. Então, vamos lá. Novidades. Vamos lá. Qual o caminho? É o seguinte, questão de novidade, né?
O Pedro falou que estava com a inveja boa, né? Estava feliz e com inveja Feliz. boa. Né? Sim. Mas não tem nem porquê, né? Porque, assim, o Pedro vai estar conosco, né? Numa nova empreitada, que a gente está começando agora, né? Já está conosco no grupo e também vai estar conosco nessa coletânea, né? Mas eu preciso explicar como foi que aconteceu, né? De forma bem rápida. No ano passado, para você ver como as coisas se ligam, né? Sim. Tanto o Jornal Piauí, né? Foi uma mistura de Jornal Piauí com um poeta que levou a outro e que levou a esse grupo, né? A gente tem um correspondente em Teresina, que é o Bruno Baker, né? Que é um poeta de Teresina, que ele gostou do jornal, né? Eu faço parte de alguns grupos a nível de estado, e viu o PDF do jornal, gostou muito, e perguntou se podia mandar os poemas dele para o Jornal Piauí, e o Jornal Piauí, como foi sempre muito aberto, né? Como eu falei para vocês, as pessoas às vezes até perguntam quanto é que se cobra para sair no Jornal Piauí. Né? Eu sempre digo assim, é grátis, né? A pessoa não paga nada para participar, mas também não ganha nada. Também não ganha nada. Jornal totalmente gratuito. Ganha. Tá que nem anúncio de festa, né? Ganha conhecimento, né? Anúncio de festa. Mulher bonita não paga, mas também não entra. Né? Pois é, mas ao mesmo tempo ganha, porque ganha publicação, né? Ganha de ver seu texto publicado, né? Então, o que acontece? O Bruno me enviou e aí passou a enviar de vez em quando, né, de forma bimestral, e eu fui juntando jornais, acabei enviando para ele, né, para Teresina, ele gostou muito, né, ficou feliz demais, e através disso, ele saiu distribuindo o jornal e separou alguns e entregou, né, entrou em comunicação com o Wilson Maldonado, que é um escritor de Teresina também, que ele é até membro da Academia de Letras de Teresina, né, e está começando, né, está com poucos meses, que ele iniciou a Sociedade Piauiense de Poesia. Ele está no começo ainda, que vai dar muito o que falar. Então, assim, o Wilson falou comigo, né, ele passou o contato do Wilson, eu conversei com ele, e o Bruno, ele estava ansioso para passar a pandemia e vir para cá, para o Parnaíba, com alguns amigos, para a gente fazer um sarau. Né? Até falei para ele, beleza, mas vamos fazer o seguinte, como a gente não tem noção de quando isso vai acabar, na época que eu conversei com ele, né, falei, nem agora, né, eu falei, vamos fazer um sarau virtual, de repente, entre Parnaíba e Teresina, olha só, para promover ainda mais a união das cidades, pelo menos na questão da literatura. Aí ele gostou demais, né, eu joguei a ideia do sarau para ele virtual, né, que não é, claro, que não é ideia minha, já até participei de alguns, né, é uma coisa que vem constante desde o ano passado, principalmente, mas joguei a ideia para ele, de Parnaíba Teresina, ele gostou, joguei também pro Wilson, que adorou, e pronto, o Wilson chamou, vamos chamar a gangue dele, né, entre aspas, eu chamei a minha, o Bruno chamou alguns também, e a gente fez um grupo temporário, onde aconteceu o sarau, né, mais de 30 escritores participaram desse sarau, pessoas de Parnaíba e Teresina, até de outros lugares, e depois que passou o sarau, foi uma alegria tão grande, né? Foi uma troca tão grande, que ninguém queria fechar o grupo, né? Foi passando os dias, e eu vendo aquela felicidade, e aí eu conversei com o Wilson do seguinte, por que não, né, a gente levar mais tempo, esse grupo, vamos botar mais tempo, e não vamos ficar fechados em Parnaíba e Teresina, né, que o nome do grupo era Sarau Parnaíba e Teresina. Vamos expandir, né? Então, assim, vamos pensar no nome. Aí ele jogou o nome, eu joguei o nome Piauí Poético. Aí ele amou, o Wilson Maldonado. Aí pronto, aí mudamos. A partir do que a gente mudou, a gente informou o pessoal, a gente mandou convite para outros grupos, outras pessoas começaram a entrar, e aí a gente começou a pensar em ações, né? Porque também a gente fazer sarau todo mês fica meio chato, assim, com o tempo, né? Todo mês sarau, todo mês. Então, assim, a gente tinha que fazer, vamos dizer, de forma trimestral, um sarau, né?
e fazendo outras atividades. A gente pensou, o que a gente pode fazer? Aí a gente pensou, não, vamos fazer uma revista, tipo essa do Piauí, edição em quarentena que vocês viram mais cedo, né? Aí começamos a conversar, aí eu fui falar com o Alexandre falou, ó, vamos fazer um livro, que é melhor ainda. Vamos fazer um livro, com a Tremembé, a um preço bacana, né? Tanto que em questão de 3 dias, nós já tínhamos 50, né? Que era o máximo que a gente podia para essa coletânea, né? Pelo que conversou com o Alexandre, né? 50 escritores. E a gente já está com 50 escritores e um total de 12, se eu não me engano, são 12 escritores que estão esperando. Tem até escritores que estão já em cadastro reserva, para vocês terem ideia, né? Para caso algum desista, né? Já tem a ordem aqui, virou até um concurso, né? Fica desclassificável, né? E você, Pedro, está no meio já dos 50, né? E eu muito feliz com isso, né? Eu era o número 43, aí ninguém leu minha mensagem, terminei ficando no número 47, entrei na rabeta mesmo da história. E, gente, eu botei bem, tô compartilhando bem aqui uma tela, rapidinho, é só para dizer que essa live também, ela tem o apoio da Lei Aldir Blanc, né, faz parte do projeto de emergência cultural da Lei Aldir Blanc, né? No caso, a Lei Aldir Blanc, promovida pela Secretaria de Cultura de Parnaíba, Prefeitura Municipal de Parnaíba, e está aí o registro, né? É um projeto, Papo de Música, que começou em 2020, e esse projeto visa justamente isso, né? Esse bate-papo com personalidades do mundo cultural, do meio de entretenimento, enfim. O objetivo dele é justamente isso, a gente discutir, conversar sobre assuntos pertinentes, assuntos importantes, enfim. E tá aí, essa telinha, ela tá mais ou menos mal feitinha, gente, porque ela foi projetada para ser usada lá naquele programa que nós começamos a fazer, meninos, na terça-feira, e não deu certo, né? Então, ela tá aqui em forma de PowerPoint, só para registrar, viu? Peço essa compreensão de todos, para deixar registrado aí as marcas, tá certo? Agradeço a todos. E, gente, não sei se vocês estão cansados, como porque a coisa aqui é meio, sabe? Para mim tá ótimo. Rápido. Para mim tá bom. Eu queria, inclusive, falar só mais uma coisinha aí que eu esqueci a respeito dessa empreitada nova. Pois diga lá, meu filho, embora. Não, porque é o seguinte, ainda sobre a coletânea, né? O legal dessa coletânea é porque se nas coletâneas anteriores, como Versania, que a gente comentou, e a coleção Entre Gerações, são escritores, a gente reuniu escritores que são de Parnaíba ou que atuam em Parnaíba, né? Essa coletânea Piauí Poético, né, que tem a organização, né, no caso minha, né, representando o Piauí, do Wilson Maldonado, né, representando a Sociedade Piauiense de Poesia, e a organização também do Alexandre César, representando a Tremembé, né, e contando com 50 autores. Essa coletânea, ela tem a participação de pessoas de várias cidades do Piauí, até fora, né? Então, assim, a gente conseguiu alcançar mais pessoas, né? Mais escritores. Isso é bom demais, né? Porque a gente vai promovendo a integração desses escritores, o escritor, a convivência no grupo, né? Vocês podem até confirmar, né? A convivência no grupo está sendo muito legal, né? Bem interessante. Um poeta de Teresina coloca um poema e aí os outros comentam, né? Aplaudem, incentivam. Aí o outro de Parnaíba também, né? E a gente tem de outros lugares, de Floriano, né? Eu não vou nem citar nomes aqui, porque é aquela mesma coisa que você falou, né, Pedro? A gente cita o nome, às vezes, e não cita outro, aí o pessoal vai se chatear, né? Mas a gente está... A gente corre o risco de errar, né? De esquecer alguém. Esquecer alguém. Com certeza. E não dá para falar o nome do... não dá para falar do nome
50, né? Não tem como eu Vamos falar. dar, né? Sim. Mas assim, são todos poetas bem engajados, poemas assim incríveis que estão sendo compartilhados. Com certeza esse livro vai ser muito bom, né? E o Piauí Poético, ele vai seguir não só com a questão da coletânea ou com o sarau, ele vai seguir com outras ideias que a gente já vem tendo, outras atividades, né? Que por aí que a gente vai ainda, se Deus quiser, vai dar muito o que falar. Então, assim, eu estou bem animado, né? E principalmente com vocês dois juntos, nessa empreitada do Piauí Poético, né? Pois é, cara, eu fico muito feliz, cara, porque assim, como eu te falei, como falei para vocês agora há pouco, eu estava meio afastado, né, desse meu lado poeta, desse meu lado escritor, há algum tempo. Não estava ausente, né? Estava só afastado, porque volta e meia eu publico alguma coisa, algum poema meu lá no Instagram. Só que no ano passado, do ano passado para cá, eu resolvi focar o meu Insta muito mais na parte mesmo musical, né? Na parte musical. Porque o meu nome artístico é Pedrinho Guitar, né? Ou seja, tal, de guitarra, enfim, né? E o meu nome poeta, por assim dizer, como eu tô lá na antologia Poemarítimos, eu tô como Pedrinho Silva, né? Então muita gente não sabe quem é, né? Então eu tenho esses três nomes. Eu sou o Pedro Ayrton, que é o meu nome normal, né? O Pedrinho Guita, que é o músico, e o Pedrinho Silva, que é o escritor. Aí fica muito Quase o Fernando Pessoa, rapaz. Bom. Não, cara, é longe já, cara. No dia que eu chegar pelo menos a um Glaucio Ciarline ou um Souza Filho, e dá certo, já Ele é Pedro Ayrton por ele mesmo. Aí. Não, pois aí eu resolvi, porque assim, veja bem, a gente vive hoje num mundo muito acesso à informação, muita tecnologia, muito tudo, né, muita coisa acontecendo, porém, eu não tinha o menor conhecimento dos grupos, viu, Glaucio? Desses grupos né, que é o Piauí Poético, né? E o outro anterior, qual é que eu esqueci o nome aqui, eu não, enfim. Quem me levou o Piauí Poético, ele é muito recente, né? Não, o outro. Foi de agora. Que nós estamos também, como é o nome, cara? Os Poetas Mortais. Sim, os Poetas Mortais, também. O Clube dos Poetas Mortais. Nosso amigo Paulo. Pois eu achei muito interessante. Paulo Couto. Paulo Couto. Como é que eu fui levado para lá? O Gregório, nosso amigo Gregório, músico, que faz parte do grupo, me ligou um dia e disse: Pedrinho, cara, nós temos um grupo assim, assim, assado, e queria muito que você pudesse participar também. Eu digo, cara, eu vou. Eu não tinha a menor ideia do que era. E fiquei muito feliz por ter a grata surpresa, cara, de ser o grupo que né? Uma galera misturada, né? Tanto os poetas mais antigos, como eu, poetas novos, como você também falou agora há pouco, Sozinha e Glaucio, como vocês falaram, né? Essa mistura é muito positiva. E desse grupo já surgiu essa, né? O Piauí Poético aí, que já vai ter a coletânea e tal. Enfim, então eu aos poucos estou me assenhorando do que está rolando, do que está acontecendo, porque as minhas referências, Glaucio, ainda são antes, inclusive, de você, né? Porque o meu ciclo era Assunção Candeira, Elmar, Danilo Melo, minhas referências. Danilo Melo. Sim. Geração mimeógrafo, né? Outro dia mesmo aqui tive uma conversa muito boa com o Reginaldo Costa, do Inovação, ele esteve aqui em casa, a gente trocou uma ideia, e o tema da conversa também foi esse, né? Um dos temas, a nossa surpresa por tanta coisa nova tá surgindo, tantas pessoas talentosas surgindo, e isso é muito bom, cara, porque nós ficamos muito tempo, como você começou nós começamos o papo hoje, você falando justamente sobre isso, né? As dificuldades que nós tínhamos antes, né? De como poeta novo, como escritor novo, né? Poderia se firmar, como poderia publicar os seus escritos, enfim. E tudo isso, Glaucio,
é uma coisa muito legal, cara. Vale bem aqui também dizer que essas novas gerações, elas estão muito mais focadas, estão muito mais centradas nessa questão da produção, né? Seja produção literária, seja produção musical, né? E isso é muito bom, cara. Você vê isso. E o Piauí, mais uma vez, eu quero deixar registrado aqui que o Piauí tem uma importância fenomenal. Eu vi muitos poetas surgirem no Piauí, né? Muitos poetas novos surgiram no Piauí. Né? Você concorda que, que uma publicação como o Piauí, com todas as suas dificuldades, que nós falamos também sobre isso, do papel, do peso do papel, do preço do papel, né, a questão do prelo, né? O peso do prelo, cara, ele mesmo assim não foi suficiente para sufocar os novos talentos, né? E isso é importantíssimo, cara, importantíssimo. Então, quero deixar isso aqui uma vez registrado. Tá aí o Souzinha, que é o fruto disso, o Souzinha Eu estou publicando no Piauí também, Cláudio abriu né? espaço. Obrigado, meu amigo. Eu comecei a publicar no Piauí. Isso é importantíssimo, E assim, né? Que fique registrado. E o interessante, eu agradeço, meu amigo, e assim, o interessante, né, é dizer que essas coletâneas, né, do Entre Gerações, o Versania, né, e essa onda, né, essa própria onda entre gerações que vem acontecendo, ela se deve muito ao Piauí, né? Tá certo que eu tive a iniciativa, né, de organizar, né? Eu organizei, né? E no caso da coleção Entre Gerações, eu ainda convoquei o nosso amigo José Luiz, né, Carvalho, que a gente já comentou algumas vezes aqui, para organizar junto comigo, né? E a diagramação do Fábio Bezerra. Mas, assim, se não fosse esse elenco todo que foi se formando no decorrer dos anos com o Piauí, né, que inclui também o Souza Filho, a gente não, de repente, não haveria Versania, não haveria coleção entre gerações, não haveria, de repente, essa interação grande que está havendo entre gerações, né? Por exemplo, poderia, vamos dizer assim, o Clube dos Poetas Mortais, que você bem comentou e que foi muito importante deixar registrado aqui, uma iniciativa assim maravilhosa do nosso amigo Paulo Couto, que é fantástico, né? Mas de repente, o Clube dos Poetas Mortais teria sido criado de qualquer forma, mas talvez não tivesse tantos jovens nesse clube, né? Porque já vem dessa coisa, né? Se não tivesse o Piauí, poderia haver sim, né? Haveria sim um Clube dos Poetas Mortais, mas de repente não teria tantos jovens fazendo parte dele. Então, assim, ele já vem na esteira dessa evolução entre gerações, que já vem acontecendo, como eu falei, não só na coleção, não só no Almanac, mas também no Clube dos Poetas Mortais, também no Piauí Poético, que a gente comentou agora. Então, assim, está tomando de conta que hoje em dia a gente nem se espanta mais. Você vê os grupos aí, as gerações interagindo, numa boa, mostrando a poesia um para o outro, mostrando as postagens, se comunicando, até fazendo nascer lives, fazendo nascer interações e produções, e hoje em dia já ficou comum, já está ficando normal, isso é bom demais, né? Isso é bom demais. Era esse o intuito, né? Pois é. Quando a gente pensou, né? Eu fiz um texto que eu lancei no Almanac da Parnaíba de 2018, que se chama E se as gerações se unirem? Né? Que era justamente um texto falando dessa união, uma união que o Padre Marx, por exemplo, o jornalista Padre Marx, é bom a gente colocar o nome dele aqui também. Eu ia falar do Padre também, exatamente. Ele já tinha falado um tempinho antes, né? E ele já vinha nesse pensamento, como o José Luiz de Carvalho também, né? Ele já havia um pensamento, né? Mas quando foi em 2018, eu coloquei esse texto, eu fiz esse texto, que foi publicado em alguns lugares, principalmente no Almanac da Parnaíba, né? E na sequência, eu comecei a organizar a coleção Entre Gerações. Né? Então, assim, e aí pronto. Aí a gente chega
ao que a gente está hoje em dia, né? Senhores, eu preciso encerrar a live agora, tá bom? Tá certo? Tá ótimo. Eu quero agradecer vocês bastante, viu? Meu amigo Glaucio, meu amigo Sotilho, tá certo? E já queria marcar também uma segunda parte, podia ser? Oh, Pode ser? Quanta honra, maravilha. pode. É bom que a gente vai poder até recitar mais, né? Porque a gente Claro. acabou conversando muito e... Pois é porque eu tinha muito assunto. Eu com já certeza. Eu já falo com vocês no WhatsApp, pode ser? Vocês dois? Viu? Pode ser, pode estar tranquilo. Gente, eu quero agradecer a todos, muitíssimo obrigado, principalmente para quem assistiu. Vai estar disponível essa live também no YouTube. Não é só o tempo de eu baixar aqui do Facebook e botar no Facebook, no YouTube. Muitíssimo obrigado mais uma vez, tá certo? Até mais, gente. Tchau. Agradeço a todos aí. Tchau. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.